O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhas medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhas medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, estou partilhando hoje com vocês o Evangelho do 12º domingo do tempo comum. O Evangelho deste domingo, ele é uma continuidade do domingo passado, quando Jesus chama os discípulos para o seguimento do reino, para a missão. E o Evangelho deste domingo, Jesus inicia essa conversa com os apóstolos, falando para eles não terem medo. Quando Jesus faz essa observação, ele sabe que não vai ser fácil, ele sabe que não vai ser de glamour, só de alegria, mas haverão muitas dificuldades. Então ele fala para eles, olha, não tenham medo. Não tenham medo dos homens, não tenham medo do que virá, não tenham medo das dificuldades. Porque o medo, ele impede a gente de fazer o reino acontecer. O medo, ele bloqueia. O medo, ele nos impede, na totalidade. Esse medo é que Jesus não gostaria que acontecesse. Então, trazendo para os discípulos, ele foi, orientar os discípulos para essa realidade que eles iriam enfrentar. Então, não ter medo da missão, não deixar que o medo impedisse eles de continuar a missão, porque eles aceitaram o convite para o serviço do reino. Então, vamos seguir o caminho, embora todas as dificuldades, mas sabendo que não vai ser fácil. E aí Jesus diz, olha, pois nada há de encoberto que não seja revelado, nada de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei à luz do dia, e o que escutais ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. A boa notícia do reino, ela é grande demais para ser escondida. A boa notícia do reino, ela não pode ser parada só por causa do medo. O medo de o medo de que não sejam acolhidos, o medo da rejeição, o medo de não serem bem aceitos, de serem criticados. A palavra de Deus, ela precisa ser proclamada, inclusive por cima dos telhados, à luz do dia, na sua totalidade. E Jesus ainda continua. Não tenhas medo dos homens que matam o corpo, mas não matam a alma. O homem vai destruir sim, inclusive a morte física, mas temer aquele que mata o corpo, mata a alma. Aqui ele está falando do próprio Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é amar, é confiar, é acreditar. Então a esperança que Jesus diz, olha, vai surgir dificuldade, mas Deus caminha com vocês. Porque Ele é o Deus amoroso, piedoso,
Ele é um Deus solícito. E aí Jesus fala, ao falar de Deus, ele assim apresenta, digamos que duas imagens, que é a do pardal e a dos cabelos, dos fios de cabelo, para dizer que Deus ele é tão solícito que ele se importa até com os pardais, que é obra dele, criação. Eles não seriam mortos, nada acontece sem o seu consentimento. Então, até os pardais que são abatidos, eles não são abatidos sem que Deus tenha conhecimento. E muito mais a nós. Os nossos cabelos, Ele sabe quantos fios temos. Por quê? Porque nós somos suas criaturas. E Ele nos conhece tanto porque nos ama. Foi Ele que nos criou. Então assim, Ele diz, olha, não, por que vão ter medo? Por que ter medo se Deus caminha com vocês? Então isso daqui é uma esperança. Tenham fé. Ao contrário do medo, tenham fé. Confia em Deus. E depois Jesus conclui ainda, né? E ele fala como que dando uma esperança para nós, que eu vejo como uma grande alegria. Alegria maior, que mesmo nas dificuldades, ele vai dizer, todo aquele que declarar a meu favor diante dos homens, eu o declararei diante do meu Pai que está no céu. Ou seja, para nós é alegria, porque não vai ser em vão a nossa missão. Mesmo que a dificuldade venha, mesmo com todas as tribulações, Jesus vai dar testemunho de nós diante do Pai. Né? Nós não vamos estar sozinhos. Para nós é essa alegria, porque é uma recompensa a gente saber. Nos alegra saber que Jesus continua conosco. Meus queridos irmãos, vamos rezar, pedir a Deus que Ele fortaleça a nossa fé, porque hoje nós somos os continuadores da missão do Reino de Deus. Então que Ele nos ajude. Vamos rezar bem esse Evangelho de hoje, para que Deus nos ilumine, nos dê força, afaste de nós o medo que nos impede de construir o seu reino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.